Vão tomá-la na mão direita, no braço do tabernáculo, levantá-la por sobre sua cabeça, a Bíblia, a espada, e vão dizer comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Que esta palavra esteja sempre muito perto de mim, na minha boca e no meu coração, para eu praticá-la. O Senhor é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 21, e em Colossenses 1, 13 e 14. Deuteronômio 6, 21, Colossenses 1, 13 e 14. Deuteronômio capítulo 6, verso 21, Colossenses 1, 13 e 14. Eu era escravo de Faraó no Egito, mas o Senhor com mão forte me tirou de lá e me transportou para o reino do Filho do seu amor, aonde recebi o perdão dos meus pecados, a saber, a remissão pelo seu sangue. Senhor da glória, esta é a tua hora. Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. Amém. Podem sentar. Eu era escravo do diabo. Eu nasci na cidade de Salvador, da Bahia, de uma família muito rica na minha terra, muito prestigiada e muito conhecida. E quando eu era muito pequeno, de muita tenra-idade, algo na casa em que nós morávamos me chamava muito a atenção. Havia um salão muito amplo, muito grande, e dentro daquele salão existiam vários armários que iam do chão até o teto, e eles eram de Jacarandá da Bahia. E na frente tinha um vitrô de cristal da Boêmia, e ali dentro um sem número de livros, de obras raras, que foram trazidas da Europa pelos meus avós. E aquilo me atraía muito. Desde pequeno eu sempre chegava ali, começava a olhar aquilo, abria aquele armário com esforço muito grande, ia compulsando aquelas literaturas. E porque existia aquela grande biblioteca ali, e aqueles livros estavam ali, e aquilo me chamava a atenção, e eu ia lendo livro após livro, foi criando em mim um hábito de pesquisa, um hábito de ler. E cada vez que eu ia crescendo, eu ia alimentando no meu coração um desejo muito grande de ser um cientista. Eu queria ser respeitado na minha terra e no meu país, não pelo nome de família ou pelos bens materiais que a família dispunha, mas sobretudo pelo intelecto. Eu queria ser um homem muito preparado. Eu queria estudar nas melhores universidades do mundo, queria falar todas as línguas que pudessem, queria conhecer os 4 cantos do mundo. Este é o meu anelo, era o meu anseio, era o meu ideal. E eu fui crescendo dia após dia, os dias iam passando, e um certo dia, quando dei conta, eu já estava entrando no colégio militar. E depois de ter terminado o meu curso no colégio militar, eu fui para uma academia militar. E ali naquela academia militar, após 4 anos, eu fui declarado aspirante oficial nos idos de 1967.
E naquele mesmo ano eu fui declarado aspirante em outubro. No mês de dezembro, por insistência de uma garota com quem eu namorava, que estava terminando o curso de medicina, eu ingressei na faculdade de Direito da Universidade Federal. E aí comecei a estudar, e fui crescendo, fui progredindo como soldado. Eu era muito vaidoso, eu gostava de ser militar. Geralmente os militares, eles usam uma farda onde os botões são dourados, os meus eram de ouro. Eu tinha um cinto que precisava ser burnido todo dia, quando todos os militares, mas o meu era de ouro, não precisava. E eu calçava um sapato de oleado para não precisar polir. Eu era muito orgulhoso e muito vaidoso por ser oficial. Era um grande sonho da minha vida. E os dias foram passando, e em 1973 eu fui promovido ao posto de capitão, e eu era um dos poucos capitães com 20 e poucos anos de idade que ostentava no meu peito esquerdo 3 medalhas, uma passadeira completa, e uma delas era de feitos heróicos. Mas neste mesmo ano de 1973 eu já estava me graduando no curso de Direito. E nós fizemos uma amizade muito grande naquela escola, desde no primeiro ano, nos idos de 67. Íamos reunindo, amealhando amigos de todas as unidades da nossa universidade. E fizemos um grupo composto de pessoas que estudavam medicina, estudavam farmácia, enfermagem, engenharia, nutrição, economia, administração. E aquele grupo se reunia quase que cotidianamente no restaurante universitário, e nós não permitíamos que outras pessoas entrassem naquele grupo. Era um grupo fechado. E nós discutíamos coisas que eram importantes para nós, principalmente aquilo que se dizia fenômenos extrasensoriais. Estudávamos a mente humana, aquelas coisas todas, e aquilo ia causando no coração da gente um desejo de aprender mais a respeito dessas coisas. E um dia, quando nós mesmos nos esperávamos, terminou o nosso curso universitário, e nós estávamos prestes a nos confrontar com a vida profissional. Então fizemos uma aliança. A partir de hoje nós vamos continuar nos reunindo em cada uma das nossas casas semanalmente, e não vamos permitir que ninguém faça parte do nosso grupo que não seja doutor, que não tenha um anel no dedo ou um diploma de nível universitário. Começamos com aquele pacto naquele 1973 e seguimos para a vida profissional. E quando nós recebemos o canudo, muitos dos nossos anelos, dos nossos desejos, dos nossos sonhos se desfizeram. Agora nós tínhamos um desejo muito grande, que era o desejo de ganhar dinheiro, e ganhar muito dinheiro como advogado. E montamos um escritório com 6 advogados trabalhando conosco, e começamos a trabalhar no fórum da nossa cidade, advogando para multinacionais. E eu costumava dizer que o fórum da minha terra era o maior magazine do norte e nordeste do Brasil, onde se comprava e se vendia todas as coisas. E ali estava eu, advogado, jovem, montado no Mercedes-Benz, dirigido por um motorista vestido a rigor, com roupa e com cap. Tinha um menino para carregar minha pasta, e eu, muito vaidoso e muito orgulhoso, entrava ali vestido de ternos ingleses ou italianos, gravata Hermès, camisa Lacoste, meia Doré, ia todo janota, todos os dias, para aquele fórum em busca de grandes somas de dinheiro. E nós estávamos trabalhando, e nós estávamos prosperando, as coisas estavam funcionando, o tráfico de influência era grande, e nós estávamos realmente satisfeitos. Mas eis que um certo dia, eu, que era uma pessoa eminentemente vaidosa e que não gostava de apertar a mão de ninguém, se alguém tinha que apertar a minha mão para fechar o negócio, eu queria chegar correndo no escritório em casa para lavar a mão, a depender do tipo de pessoa, passar um pouco de éter ou de álcool, né? Às vezes até detergente, alguma coisa, porque eu tinha nojo das pessoas. Eu olhava as pessoas como números, como meros volumes, que não tinha outro interesse a não ser faturar, ganhar dinheiro e traficar com aquelas influências. Mas um certo dia, eu ia saindo do fórum da minha terra, o fórum Rui Barbosa, e ali no portão principal, em frente
ao fórum, na sua entrada principal, estava o nosso carro parado com o nosso motorista, e quando eu descia com aquele menino que carregava a minha pasta, eu vi um ex-companheiro de caserna, um ex-companheiro de quartel, e eu vi que ele me viu. E quando eu vi que ele me viu, eu quis dar uma de João sem braço. Eu quis abaixar-me e sair correndo para dentro do carro, e ele disse: não adianta correr, já te vi. E eu fui correndo, ele: já te vi, não. E veio na minha direção, e ele disse: que papelão, sujeito berrando aqui no meio da praça do fórum, o que é que há? E ele disse: eu gostaria que você fosse na minha casa hoje à noite. E eu era exímio mentiroso, e eu disse: eu não posso ir porque eu estou com compromisso hoje. Ele fez: mentira. E era mesmo. Eu quero que você vá na minha casa. O que é que eu vou fazer na sua casa? Não, você tem que ir. E ele apertou de todos os lados, e eu dei a palavra que ia, e fui. E naquela noite, ao chegar na sua casa, eu conheci a sua esposa, soube que ele já era major, e eu encontrei uma grande quantidade de pessoas naquela casa. E aquela senhora, que era sua esposa, estava sentada num divã, assim no meio da casa, cercada por muitas pessoas, e era o alvo das atenções daquelas pessoas. Então, eu admiti por minha conta e risco próprios, de que era o aniversário daquela senhora. E eu fiquei triste com aquele major, porque ele não tinha me falado que era aniversário daquela senhora, porque eu passaria numa loja, compraria uma joia muito cara, e daria a ela na vista de todo mundo, para que ela dissesse: olha o que ele me deu. Eu era muito vaidoso, e eu não pude marcar aquele ponto de massagear o meu ego e a minha vaidade naquela noite. Mas em dado momento, aquela senhora levantou-se e foi para uma sala maior, e naquela sala existia uma mesa no centro dela, uma mesa muito grande, guarnecida por uma toalha de brocado branca. E aquela senhora sentou-se na cabeceira daquela mesa e chamou-me para sentar-me do seu lado direito, local de autoridade. E eu fiquei feliz: ó, como eu sou importante aqui, vou vir sempre aqui nessa casa. E depois ela foi posicionando as pessoas ao redor daquela mesa, e de repente ela deu um sinal para o esposo, e ele assentou-se em diagonal a mim. Eu estava aqui à direita, ele estava aqui, ó, lá do outro lado, na ponta da mesa. Eu comecei a sorrir, e ele também sorria. Eu creio que ele sorria porque pensava que eu estava gostando, mas não é. É que no meu coração eu estava dizendo: oh, que saudade do quartel. Se eu ainda estivesse no quartel, eu ia chegar amanhã no pátio, ia espalhar aqui em casa que mulher manda, até o galo canta fino. E ela fez um sinal para ele, ele levantou-se, foi lá e apagou a luz. E quando ele apagou a luz, eu entrei em parafuso. Eu disse: meu Deus, onde eu fui me meter? O que é isso? O que esse cara vai fazer? E quando aquela luz foi apagada, acendeu-se no centro da mesa uma lamparina, uma luz assim muito mortiça, e ela transfigurou-se. Aquela mulher mudou. Aquela mulher tão amorável, tão amorosa, tão gentil, assumiu um aspecto diferente, e a sua voz ficou como cavernosa, e ela começou a falar de uma maneira diferente. Aquilo me tinha medo, e ela ia dizendo coisas ao meu respeito, que eu era aquilo, que eu era isso, que eu era aquilo, e eu nunca tinha visto aquilo, e fiquei impressionado, e fui acompanhando, apesar de haver gostado do que ela disse para comigo, porque estava massageando a minha vaidade. E em dado momento eu não entendia mais nada, e a coisa terminou. E quando terminou, eu me dirigi para aquela mulher. Ele disse: o que é que houve aqui? Eu quero saber o que está havendo. E ela olhou para mim e disse: eu não vou te dizer nada. Você vai tomar a caneta, vai anotar uma relação de livros que eu vou te dar, e você vai comprar esses livros e vai ler. Aí deu-se o que se chama na Bahia juntar a fome com a vontade de comer. Eu gostava de ler, e eu falei para o meu motorista, o Celestino, que era uma pessoa a quem eu gostava muito. O Celestino era um crioulo de mais ou menos quase 2 metros de altura, que eu tinha tirado ele da penitenciária. Ele faria qualquer negócio que eu mandasse. Era um sujeito preparado, o Celestino. E eu disse: Celestino, você vai nessa livraria e traz esses livros. E ele trouxe aqueles volumes de livros para mim, e eu fui lê-los de um fôlego só, noite adentro, e fiquei apaixonado pela vida daquele sujeito chamado Denizar Hippolyte Léon Riveio. O Denizar Hippolyte Léon Riveio era médico, era linguista, era formado em pedagogia, era um homem muito inteligente e muito preparado, e eu fiquei completamente apaixonado pelas suas obras. Talvez você nunca tenha ouvido falar em Denizar Hippolyte Léon Riveio, porque ele é conhecido pelo seu apelido, Allan Kardec.
Eu apaixonei-me tanto pelas obras de Kardec, que eu saí da Bahia e fui para Paris, atrás de aprender mais sobre ele. E ali num sebo, numa livraria de livros usados, eu encontrei um livro escrito por ele quando voltara de Yverdun, onde havia estudado pedagogia aos pés de um dos maiores mestres dessa ciência, Pestalozzi, Le Contradiction. E eu peguei aquele livro e saí lendo, e de lá fui para a Suíça, atrás de conhecer mais a respeito daquele homem. E quando eu retornei, quando eu continuei frequentando aquelas reuniões, em pouco tempo eu havia me tornado médium espírita de todos os dons de mediunidade. Eu era médium de audiência, o via no mundo do espírito, médium de vidência, via no mundo do espírito, médium de incorporação, recebia entidades, médium de transporte. O meu espírito saía do meu corpo e andava vagueando pelo mundo, trazendo respostas para os consulentes, e era médium de psicografia, a chamada escrita mediúnica. E comecei a levar aquilo a sério. Eu achava que aquela era a nova e a grande revelação. E comecei a estudar cada livro, e comecei a fazer conferências, e comecei a andar por aí e a mostrar que realmente aquilo era o suprassumo da verdade. E uma certa vez eu encontrei-me com um homem muito conhecido neste Brasil, militante nessa área do espiritualismo, todo o Brasil o conhece. E ele, conversando comigo, disse: Átila, você é um rapaz muito inteligente, e por isso você está assim, mas eu quero te fazer um desafio, um grande desafio. E eu gostava de desafio, eu gostava de ser desafiado, eu gosto de ser desafiado. Ele me disse: eu quero que você vá para a limpeza pública do espaço. Eu disse: o que é a limpeza pública do espaço? Ele disse: é Umbanda. Eu disse: vou. E com pouco tempo, além de médium espírita de todos os dons de mediunidade, tornei-me o grande terreiro de Umbanda. Ah, mas como eu gostei de ser o grande terreiro de Umbanda. Que coisa boa para mim era o grande terreiro de Umbanda. Embora cada dia que passava eu me tornava um sujeito mais miserável, mais implacável, mais desgraçado, mais irascível, mais iracundo, odiando a tudo e a todos e a mim mesmo. Mas como a Umbanda para mim era boa, porque me dava as respostas imediatas. Muitas vezes nós estávamos pugnando numa causa que envolvia honorários de 2, 3 milhões de dólares, e nós queríamos receber aquilo, estavam ávidos de receber, e procurávamos corromper o advogado ex-adverso, e ele não topava a parada, e dizia que não tinha acordo, que não tinha jeito, e nós dizíamos: quinta-feira nós vamos resolver esse problema, e ele dizia: não tem dia na semana para resolver, e nós dizíamos: vamos resolver. E eu havia feito um pacto, uma aliança com alguém muito poderoso para mim, e ele era o chefe de tudo, e o nome dele é Satanás. E eu fiz uma aliança de sangue com ele. E quando chegava na quinta-feira eu dizia: Satanás, eu quero que você me faça um favor, e o que você pedir eu vou te dar. Ele dizia: o que é que você quer? Na meia-noite, naquela gira, naquele gongá, naquele canzoá, naquele terreiro, eu dizia: eu quero que você bata o carro de doutor fulano, vire o carro dele, coloque um infarte no coração de fulano de tal, faça com que o juiz doutor fulano, que não quer dar a sentença, a mulher traia ele, bote outro homem na cara dele e brigue dentro de casa com ele, faça um escândalo, e eu dou o que você quiser. E com 24, 48 horas no máximo, a coisa era realizada. E o que é que eu tinha que fazer? Eram coisas simples, apenas oferendas. Colocar oferenda nas praias, nas cachoeiras, nos rios, nas encruzilhadas, machos e fêmeas, nas praças, nos jardins. Mas isso a mídia mostra em nosso país. As pessoas fazem isso, eles estão comprometidos com as trevas. E quando você deseja matar alguém, a coisa tem que ser um pouco mais difícil. Você tem que ir ao cemitério, corromper o coveiro, abrir uma sepultura e comer a carne do defunto, para que Satanás te responda. E as coisas iam andando, e nós íamos ganhando muito dinheiro,
Mas cada dia que passava, eu ia entrando numa depressão muito grande. Uma depressão muito grande. E talvez você não saiba, mas todos aqueles que servem ao diabo a nível sacerdotal são obrigados a serem homossexuais. Todos chamados pai de chiqueiro, que o povo chama de pai de santo, são homossexuais. Tanto eles quanto as mães de santo. Porque o diabo coloca na cabeça deles que existem entidades que são femininas e que não está bem no corpo deles. Ou eles queiram ou não, são estuprados como estão na camarinha, naquele período que estão fazendo a cabeça para depois bolar e se tornarem pais de chiqueiro, que o povo impropriamente chama pai de santo ou mãe de santo. Pai de chiqueiro e mãe de chiqueiro. Graças a Deus que eu não servi ao diabo a nível sacerdotal, nem nunca quis. Mas este país anda mergulhado nesta lama, nesta podridão, e muita gente acha que é muito bonito. E cada dia que passava, eu entrava numa espiral. Não tinha paz, não tinha alegria, nada me satisfazia. Era um homem casado com uma médica, e nós tínhamos trocado algumas gentilezas em casa, e eu lhe disse: se você quiser ficar dentro desta casa, quando nós cruzarmos pelo corredor, não toque em mim, porque eu tenho nojo, eu tenho asco de você. E nós vivíamos juntos apenas para manter as aparências, porque eu precisava muito dela, porque eu era um sujeito prostituto, cheio de amantes, muitas das quais eu tinha dado carro, apartamento e dinheiro. E eu precisava daquela mulher, minha esposa, junto de mim, para nas festas conseguir a graça de mulheres de outras pessoas. E em determinada altura da minha vida, a sede e a fome de preencher o vazio que se encontrava no mais recôndito do meu ser era tão grande, que eu era médium espírita de todos os dons de mediunidade, ogã de terreiro de Umbanda, eu era do Seixonoe, eu era do Hare Krishna, eu era da meditação transcendental, eu era messiânico, era da ciência cristã, era mestre de maçonaria, era mestre de Rosa Cruz, era yogi, era zen budista, era alquimista, era meditador transcendental, era ocultista, era da New Age. E cada dia que passava, as coisas iam ficando pior. Não tinha paz, não tinha alegria, não tinha satisfação, não tinha contentamento. Era um rebutalho, era um trapo, era um homem perigoso, porque era um homem insólito e sozinho. E homens sozinhos tendem a suicidar-se. Um certo dia, porém, eu estava naquele canzoar, naquele gongá, naquela gira, esperando da meia-noite, a hora que aquele meu amigo chegava para falar comigo e atender os meus pedidos. E em dado momento eu vi uma voz que dizia: aí não é o meu lugar. E aquele terreiro que nós tínhamos construindo, desviando dinheiros e recursos de grandes empresas, e só entrava doutor. Ali tinha um ogã do meu lado que era diretor financeiro de uma das maiores construtoras desse país. E olhei para ele e disse assim: eu ouvi uma voz. Será que nós ouvimos vozes? É claro, se você vê um sujeito analfabruto, que não sabe nem ler nem escrever, não tem nenhum nível de escolaridade, e ele consegue saber e falar até nagô e dizer todas aquelas coisas e descrever cada uma daquelas entidades. Nós éramos doutores, eu sabia todos os pontos riscados, conhecia as expressões vocais de cada uma daquelas entidades, sabia quem era pela batida, pela voz, pela maneira de se apresentar. Eu sabia tudo aquilo, mas nunca tinha ouvido uma voz daquela maneira. Era uma voz diferente. Eu estava acostumado a uma voz de ódio, de imposição, ou você faz ou eu
te mato, ou você faz, eu te arrebento, ou você faz, ou vai ter que acontecer. Você não pode ir a um aniversário, você não pode ir a tal casamento, você não pode comer isso, você não pode vestir tal roupa, você não pode sair tal dia. Eu era um escravo do diabo. E aquela voz é uma voz diferente. Era uma voz doce, uma voz melíflua, uma voz que dizia: aí não é o meu lugar. Eu fiquei esperando aquilo. Meia hora depois eu ouvi a mesma voz, o mesmo som, a mesma tonalidade, o mesmo timbre, e me dizia: eu sou o Senhor, aí não é o meu lugar. E naquele dia eu disse: nunca mais eu vou voltar neste terreiro. Conferenciei com meu amigo que estava ali do meu lado. Falei: você está louco? Eu digo: tô, nunca mais eu volto aqui. E saí correndo dali em busca do nosso carro. E quando eu cheguei naquele carro, que abri aquela porta, que posicionei-me no volante, eu tive a sensação de que alguém entrara e que se assentara no banco de carona. E eu fiquei intrigado, porque eu era médium, também vidente. Eu via todas as coisas no mundo do espírito, e eu não estava podendo ver quem estava do meu lado. E eu saí em desabalada carreira, e apoderou-se de mim naquela noite um desejo irresistível de morrer. Eu queria me arrebentar, eu queria explodir, eu queria quebrar-me ao meio. E saía naquela madrugada em alta velocidade, cerca de 70 quilômetros, para chegar na minha casa. E eu ia em velocidade, e quando chegava na curva, entrava na contramão, e só pensava: vai aparecer uma grande carreta e eu vou explodir em cima dela, ou um ônibus, ou qualquer coisa. E não aparecia. E quando chegava no despenhadeiro, eu jogava para cima, algo me livrava, aquela sensação terrível de alguém, aquele calor, aquela coisa crespa do meu lado. E eu ia correndo e correndo, e quando dei por mim, estava chegando na minha casa. E nós entramos ali. Eu parei o carro e olhei para aquele edifício. Eu, que era muito vaidoso, eu gostava, coisa que mais eu gostava de fazer era cadastro de banco, para levar aquele monte de títulos para o banco. E chegava ali, a mulher me perguntava seu endereço: Rua Florianópolis, edifício Porto Príncipe, 4º andar. E ela dizia o número do apartamento. Eu disse: animal, é o andar todo. A vaidade. Às vezes conhecia pessoas assim que eu nunca tinha visto dentro do fórum, colegas que vinham de Porto Seguro para Salvador defender alguns recursos. Eu dizia: como é que você vai? Eu dizia: eu não sei, não sei nem como é que eu vou, eu estou aqui preocupado. Você vai no meu avião? Para dizer que tinha avião. Às vezes convidava as pessoas para ir conhecer ele em Itaparica. Você vai na minha lancha? Para dizer que tinha lancha. Vai na minha fazenda? Vai chupar um cacau lá no sul da Bahia? Para dizer que tinha fazenda. Era uma vaidade terrível, doentia, mórbida. Eu aproximar-me naquela noite do nosso apartamento. Eu saltei, fui para o elevador do prédio. Aquela sensação de que algo estava do meu lado, me seguindo. E eu pulei dentro do apartamento para ver se aquilo se desviava, mas também entrou comigo. Pulei dentro do elevador e foi subindo comigo. E quando eu cheguei em casa, empurrei a chave, bati a porta, mas entrou comigo e eu não podia ver. Eu fui para o meu quarto. Era obrigado a fazer uma prece. Eu não sabia porquê, mas era uma prece mecânica, eu tinha que fazer. Eu sentei-me ali, vesti o meu pijama, estava à beira da cama e comecei a fazer aquela prece. E quando eu olhei para a porta do meu quarto, eu vi quem estava me seguindo naquela noite. Era o meu amigo Satanás, o príncipe das trevas. E ele me disse: se você sair de qualquer dessas minhas obras, dos meus trabalhos, eu vou te matar. Eu vou destruir a sua mulher e sua filha. Eu tinha uma filha, Andréa, minha filha mais velha. Eu disse: Satã, vamos fazer um acordo. Ele disse: o que é que você quer? Eu disse: eu quero que você mate agora mesmo minha mulher e minha filha e me deixe viver. Eu estava preparado para matar, mas não estava preparado para viver. Eu andava armado com a pistola Colt .45 dentro de uma bolsa que eu andava a tiracola em todos os lugares, que eu entrei na minha pasta, com 2 carregadores tipo cofre, carregados. Mas eu não estava preparado para morrer. E naquele momento que ele me disse que ia me matar, eu entrei em parafuso. Parafuso é uma linguagem de aviação
que quando você vai voando em equipamento e ele perde a velocidade de sustentação, ele estola, ele pende para o lugar mais pesado e começa a rodar e você se esborracha no chão. E dito e certo, eu entrei em parafuso e caí esparramado no chão. Eu estava com medo, eu estava perplexo, eu estava atônito, eu não estava preparado para morrer. Então eu fiz o que qualquer homem valente e corajoso faz nesses momentos: botei a boca no mundo, comecei a gritar. E eu gritava, e gritava, e gritava, e gritava, e gritava. E quando eu estava no auge daqueles berros, eu senti que uma mão pousava no meu ombro por trás de mim e me dizia: diga Jesus. Imagine, onde é que você já viu algum espírita do alto espiritismo, do chamado espiritismo científico, chamar o nome de Jesus? Eu sabia que Jesus era um médium, um homem de Nazaré, um médium que recebeu por incorporação um Cristo planetário, e que algum dia, depois de muitas reencarnações, eu também seria um Cristo planetário, um avatar, um espírito angélico, porque eu ia gritar por Jesus, gritar por Deus. Eu sabia que Deus não existia. Todo o povo do alto espiritismo sabe que Deus não existe, que existe um conselho de espíritos angélicos que dirigem a orquestração universal. Por que eu ia chamar por Deus? E era difícil para mim chamar por Jesus. Judeu, filho de judeu, chamando o nome de Jesus. Eu sabia que Jesus não era o Hamashia, que Jesus não era o Shiloé, ele não era o enviado. De que maneira eu podia chamá-lo? Mas eu estava com medo, eu estava perplexo. E quando uma pessoa está com medo, ela não raciocina. Se mandasse chamar José, eu chamaria José. Antônio, eu chamaria Antônio. Miguel, eu gritaria Miguel. Eu estava em pânico. E um homem com medo, ele sobe num pé de mandacaru. Eu não sei se consegue descer, mas sobe. Eu me lembro quando era menino na fazenda, eu com medo de uma vaca que tinha acabado de dar luz a um bezerrinho, e ela gostou de minha cara e queria me fazer carícias e correu atrás de mim, e eu saí numa velocidade tremenda e pulei uma cerca de 7 fios de arame farpado, não sei como. Um homem com medo e em pânico faz coisas terríveis, e eu estava com medo. E quando eu vi aquela voz dizer, diga Jesus, eu disse, Jesus! E quando disse Jesus, Satanás, Lúcifer, Reilel Ben Shaar, que estava na minha porta do meu quarto, foi para a cozinha. E aí começou a quebrar as coisas na cozinha. Virava fogão, abriu geladeira, derrubou tudo, quebrou louça. Isso é um fenômeno que muitas pessoas já devem ter visto falar, ou já ouviram falar, ou já até viram, já participaram de coisas nesse sentido. Começou a quebrar coisa. Naquele momento que ele quebrava as coisas lá na minha cozinha, eu comecei a raciocinar de novo. E eu disse, veja só, eu chamei um nome, Jesus, e esse desgraçado foi lá para a cozinha e está quebrando tudo. Se eu continuar chamando Jesus, ele vai arrebentar tudo na casa do vizinho, vai quebrar, tu vai tocar fogo lá. E eu disse, Jesus! E aquela vozinha atrás de mim dizia, diga, tenha misericórdia de mim. Eu digo, tenha misericórdia de mim! E em dado momento, eu experimentei algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Um silêncio fez-se em toda aquela madrugada, e eu experimentei uma paz tão profunda e tão tremenda no meu coração, e uma alegria, o colorido da vida, o sabor de viver. Eu fiquei tão curioso com aquele oráculo que estava atrás de mim, me dizendo o que devia fazer, que eu olhei para trás para descobrir quem era, e descobri algo que eu não sabia. Ali estava a mulher mais bonita do universo, a minha esposa. Aquela pequena mulher de 1,50 m de altura tinha colocado o seu rosto no chão, a sua cara no pó, e disse, Deus, se você libertar o meu marido das garras de Satã, todas as quartas-feiras nós vamos te fazer um culto até a morte. E a Bíblia diz, esse Deus é o meu Deus para todo sempre, e Ele será o meu guia além da morte. Eu não quero perguntar nessa noite qual é o seu Deus, nem em que você crê, nem em que você confia.
Talvez você esteja perdido como eu estava, no mundo das ilusões, atrás dessas vãs filosofias, pensando no poder da mente e pensando em todas as coisas, envolvido com muitas mulheres, envolvido com tantas coisas e com drogas e com tantas coisas, com cocaína, com cheirinho da loló, com maconha, com bebidas. Mas isso não convence, isso não leva a lugar nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa a você, que eu descobri algo que é tremendo. Eu descobri algo que é tremendo. Eu descobri naquela madrugada Jesus, o leão da tribo de Judá, o lírio dos vales, a rosa de Sharon, o germen de justiça, a estrela resplendente da manhã, a semente da mulher, o puro em suas asas, o puro entre os milhares, o doce cantor de Israel, a pérola de grande preço, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que é, aquele que era e aquele que voltará. Ele é o pescador da Galileia, ele é o Galileu, ele é o Nazareno, ele é Yeshua, Hamashia, Menat Zeret, Jesus Cristo de Nazaré. A ele honra, glória, louvor, exaltação, adoração por toda a eternidade toda, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aleluia. Eu não quero perguntar a você nesta noite qual é o Deus que você está servindo, qual é o caminho que você está trilhando. Não quero perguntar isso a você, mas eu quero dizer a você que o Deus a quem eu sirvo, o Deus para quem eu vivo, o Deus por quem eu sou completamente apaixonado, o Deus com quem eu sonho, o Deus a quem louvo, o Deus a quem adoro, o Deus em quem respiro, o Deus em quem me movo, esse Deus é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é El Elyon, o insuperável, o Deus Altíssimo. El Olam, o Deus eterno. El Gibor, o Deus forte. Medaber El, o Deus que fala. Shimael, o Deus que escuta. El Roi, o Deus que tudo vê. Emanuel, o Deus conosco. Ele é El Malech HaMim, o Deus cheio de misericórdias. Ele é Jeová Tsavaot, o Senhor dos exércitos. Jeová Jiré, o Senhor da prosperidade e da provisão. Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que nos cura, nos sara, nos sana. Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz. Jeová Rohi, o Senhor que é o meu pastor. Jeová Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. Jeová Mikdaskin, o Senhor que se revela. Jeová Shammah, o Senhor que está presente. Ele está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. Aleluia. Ele é Jeová. Jeová em hebraico significa o autoexistente, que se revela, aquele que faz as coisas acontecer. Ele é o Deus que vivifica os mortos, que chama à existência coisas que não existem. Ele é o único Deus verdadeiramente existente. A Ele, ao Senhor, honra, glória, louvor, exaltação, adoração por toda a eternidade toda, porque só Ele é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. E nesta noite memorável, nesta noite gloriosa, porque Ele está aqui, os seus anjos estão aqui, Ele está no meio de nós. Esta é a tua noite. Esta é a tua noite. Você nunca mais será o mesmo. Eu dificilmente assisto televisão, não tenho tempo, não gosto muito. Mas uma vez ao chegar à frente de uma televisão, eu vi uma propaganda de um cartão de crédito. Estava escrito assim: American Express, não saia de casa sem ele.
É mentira. Jesus Express, não volte para casa sem Ele. É Jesus. É Jesus. É Jesus. E nesta noite, é a tua noite. É a tua noite. E agora eu posso dizer como Paulo: nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem coisa alguma deste mundo me pode afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O homem que anda com Satanás é um homem solitário, porque o reino de Satanás se move pelo ódio. Mas aquele que ama com Jesus, anda com Jesus, está acompanhado para sempre. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O homem que não tem Jesus é como um bêbado montado a cavalo, pende para frente e para trás, para um lado e para o outro, não tem norte, não tem segurança, não tem direção, não tem estabilidade, não tem nada. O homem que não tem Jesus é alguém cheio de vazio. Mas nessa noite, Jesus quer uma pessoa educada. E pessoas educadas não entram na vida dos outros sem serem convidadas. Você pode ter uma ideia que tem Jesus, mas se você nunca o convidou a entrar na sua vida, ele nunca entrou. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com você, e você comigo. Ele quer ser seu amigo. Ele quer que você o convide a entrar na sua vida, a participar da sua existência, a ser o dirigente da sua história. Eu me lembro que quando Fidel Castro ganhou a guerra de Sierra Maestra, ele determinou que todos os pregadores do evangelho e todos os pastores que não negassem a Jesus deveriam morrer. E ali tinha um evangelista, que eu acho que é até parente aqui do nosso pastor Estevam, Hermano Hernández. E Hernández tinha duas filhinhas, uma de 4 anos e outra de 5, e a sua esposa. E Hernández disse que não negaria Jesus. E eles prenderam o irmão Hernández e levaram para a cadeia, sob a ameaça de que iria para ele paredão se não negasse Jesus. E ele ficou a noite toda acordado ali naquela enxovia. E cedo pela manhã, empurraram a baioneta nas suas costas e o impulsionaram a chegar naquelas grades da janela. E quando ele olhou para baixo, estava ali em pé, de olhos vendados e com as mãos amarradas para trás, a sua esposa e as suas 2 filhinhas. E aquele oficial que estava no comando disse assim: Hernández, usted nega a este impostor Jesucristo o la muerte suya, de sua mulher e suas hijitas. Hernández olhou para sua companheira, olhou para aquela criancinha de 4 anos, e eles empurraram a criancinha para a frente daquele pelotão de fuzilamento, olhos vendados, as mãozinhas amarradas nas costas. E Hernández olhou para baixo e começou a chorar e chorar. E ele foi cantando: estou seguindo a Jesucristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesucristo, atrás não vuelvo mais. E eles metralharam a criança de 4, empurraram a de 5. Nega a Jesucristo o la muerte. Estou seguindo a Jesucristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesucristo, atrás não vuelvo mais. Metralharam de 5, colocaram a esposa
Ele olhou para aquela esposa, aquela amada, aquela companheira desde os seus tempos da juventude, e eles disseram: nega a esto impuestor, Jesucristo ou la muerte. E Hernández olhou para a esposa e disse: oh, não puedo, eu não puedo, eu não puedo, eu não puedo, Jesus, perdona-me, Senhor, eu não puedo. E ela, sem ver nada, mas ouvindo a voz de Hernández: no, Hernández, no le nega, Hernández, no le nega. Jesucristo es el Señor de nuestra victoria. Para frente, Hernández, nosotros estaremos con ellos ahorita mismo. No lo negue, no lo negue. Estoy seguindo a Jesus Cristo deste caminho. Toda a igreja: eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto mais. Toda a igreja, pianista: estou seguindo. Se há alguém nesta noite que queira segui-lo, que queira convidá-lo a entrar na sua vida, a ser o seu Senhor, o seu Salvador, o seu líder, o seu comandante, dê um sinal, levante a sua mão direita. Eu quero. Jesus te abençoe, 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 Jesus te abençoe. Mais alguém? Levante a mão, dê um sinal, convidando Jesus a entrar na sua vida. Jesus te abençoe. Quem mais nessa noite? Jesus te abençoe. Quem mais? Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. Quem mais nessa noite? Dê um sinal levantando a sua mão direita. Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. Quem mais? Quem mais deseja Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida e o seu Salvador? Levante a mão, faça assim. Eu quero orar por você. Jesus te abençoe. Há mais alguém? Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. Aleluia. Não volto mais. Então vamos cantar mais uma vez. Estou seguindo a Jesus Cristo. E você que já levantou a sua mão, ele diz: todo aquele que me recebe, este virá a mim. Agora você saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero abraçar você, eu quero orar por você, mesmo que você não tenha levantado a sua mão, mas sente o desejo de sair no seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero te abraçar nessa noite. Aleluia. Venha rápido, venha rápido. É Jesus, é Jesus. A Ele, aleluia, Ele. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Mesmo que você não tenha levantado a mão, mas sente o desejo de vir para Jesus, venha rápido. Fica aqui, fica aqui, eu quero orar por você. Fique aqui, fique aqui. Venha, venha para Jesus. Venha, eu quero abraçá-lo, quero orar por você. Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. Pode vir mesmo que não tenha levantado a mão. Este é o momento. A igreja está orando em línguas. Nós estamos saqueando os infernos e povoando os céus. Aleluia. Venha para Jesus como você estiver. Se estiver drogado, homossexualizado, estiver perdido, desesperado, venha. Jesus é a fonte inesgotável de felicidade.